Ah, Vitor, mas eu tenho medo de evangelizar, eu tenho vergonha de falar, esse negócio de falar não é comigo. Por que eu tenho que falar de Jesus, cara? Como que é esse negócio? Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Basta para isso que você se inscreva nesse canal, acompanhe as nossas leituras diárias do texto bíblico, nos acompanha a Bíblia 365, que nos ajuda a ler o texto bíblico inteiro em um ano. Você pode adquirir pelo link que está aqui na descrição. Ela traz 4 trechos do texto bíblico, que se você ler os 4 cada dia do ano certinho, você lê a Bíblia inteira em um ano. Ah, mas não quero, não vou dar conta. Lê 2 em vez de 4. E aí você lê a Bíblia inteira em 2 anos, em vez de um ano só. E aí, para ajudar, o que eu faço? Eu faço um pequeno estudo a partir de um desses trechos que está aqui. Todo dia tem aqui no canal. Então, se inscreva para acompanhar esse negócio, ative as notificações e tal, para acompanhar e não perder nenhum desses estudos. Hoje a gente vai ler o Evangelho de Lucas no capítulo 5, e a gente vai ler a partir do versículo 8, que diz assim: Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia, e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Muito bem. Você tem medo de pregar o evangelho? Eu também morro de medo. Você tem vergonha de falar para as pessoas? Eu tenho vergonha das pessoas e da câmera. E cá estamos. É verdade, viu? É muito estranho falar olhando para uma câmera sem ninguém aqui. Não tem ninguém filmando aqui atrás. Não tem produção. O pessoal fala assim, produção, não sei o quê, imaginário. Não tem. Sou eu e aqui sozinho. Muito estranho falar para uma câmera e tudo mais. E aí a gente olha essa história, que é a história da famosa musiquinha. Eu tô numa onda aí de musiquinha de criança, né? Já teve um vídeo aqui um pouco antes, aí, uns dias atrás, que eu mandei uma de criança. Agora tem Pedro, Tiago e João no barquinho. Jogaram a rede e não pegaram peixes. Jesus mandou jogar do outro lado. A rede voltou cheia de peixinhos, né? E aí nós temos essa rede que voltou cheia de peixinhos e Pedro está dizendo assim, epa, eu não sou digno de andar com esse cara. Jesus chega e fala assim, Pedro, você gosta de ser pescador? Você vai ser pescador de gente agora. Não é que você vai andar comigo, é que eu vou te capacitar para você, com essa sua formação de pescador, ser o grande evangelista da história. E cara, Pedro, em alguns momentos, se você for olhar a vida dele, ele apresenta alguma desenvoltura impressionante para pregar o evangelho, no início do livro de Atos, por exemplo. Mas conforme a história se desenrola, a gente percebe que Pedro às vezes também tem muita dificuldade, como no episódio com Cornélio. E no fundo, esse lance de pregar o evangelho, ele apresenta para nós essas dificuldades porque a vida ela não é uma formulinha, né? Então você vai lá e aprende uma formulinha para explicar o plano da salvação, isso pode até ser útil, né? E te dá aí um jeito de decorar algumas coisas para você saber o que dizer. Não sou contra, mas o fato é que a vida ela apresenta situações nas quais a formulinha não funciona, que você olha e fala, pô, não é propício falar agora desse jeito. E até mesmo pode te dar aí alguma gagueira, pode te dar uma certa ansiedade, você não se sente legal para falar, porque isso é normal. Expor o que a gente pensa publicamente é sempre um negócio difícil. A minha pergunta é, por que não é tão difícil quando a gente fala de uma opinião política, por exemplo? Por que não é tão difícil quando a gente está falando do time do nosso coração?
Então, de um certo lado, parece que falta para nós esse lance de Pedro, Tiago e João, de no momento em que Jesus chama, deixar as redes. E realmente abraçar o convite de Jesus para sermos pescadores de gente. Por outro lado, talvez a gente tenha esse ímpeto, nós tenhamos essa vontade, talvez a gente esteja até no processo de ir, mas realmente na hora de ir a gente trava e a gente tem dificuldade. E aí eu quero te lembrar que quem te chamou para ser pescador de gente não foi o Vitor, não foi o pastor da tua igreja, não foi o líder de jovens, não foi o cara lá na frente, na hora da música emocional, que fez o apelo e você emocionado foi lá na frente. Não. Quem te chamou para ser pescador de gente foi o próprio Jesus. E ele é quem te capacita para essa jornada. Te capacita não apenas colocando no teu caminho gente que te dê algumas ferramentas para você decorar o plano de salvação, essas coisas assim, mas te capacita agindo na sua vida, fazendo com que você possa contar o que aconteceu na tua história. Te capacita com a chance que ele te dá de exibir, com cuidado sempre, as suas próprias fragilidades, com as quais outras pessoas vão se identificar. E nessas fragilidades, como Deus foi generoso com você, misericordioso com você. Oportunidades nas quais não vai ser nem a sua história, nem o plano de salvação do Evangelho, mas vai ser um ombro amigo, consolador para alguém que precisa de companhia. E naquela companhia, de repente, uma chance de dizer, olha, eu também me sinto sozinho, mas quando eu me sinto sozinho, eu me apego à palavra de Deus e ali eu encontro Jesus e eu percebo que eu não estou sozinho nunca. E assim, esse eu tímido, esse você retraído, desabrocha de um Pedro pecador, pescador, empregador. Em francês fica mais bonito esse jogo de palavras. Eu estava na aula de francês uns anos atrás e eu estava aprendendo como essas palavras são em francês, né? Porque a palavra pescador e a palavra pecador são muito parecidas. Pêcheur e pêcheur. É um peixeiro e um pecador, né? E Pedro, de alguma maneira, é um pêcheur, prêcheur. Um pecador, pescador, pregador. Esse eu tímido, esse eu retraído, esse eu cheio de medos, esse eu que reluta em deixar as redes jogadas e se tornar pescador de gente, esse eu é chamado pelo próprio Jesus. Pescador, pecador, hein? Pregador. Prego, logo existo. Viva por essa mensagem. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com alguém no grupo da tua igreja, manda para o teu pastor, manda para outras pessoas que você acha que pode abençoar. Eu sempre recomendo que você adquira o seu exemplar da Bíblia 365. O link está aqui na descrição. Você entra lá na Amazon, chega na tua casa bonitinho, tá certo? E se você gosta de estudos bíblicos, eu tenho um curso sobre como preparar um estudo bíblico, que você também encontra no link aqui na descrição, para que você possa preparar estudos como esse também. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.